uma sexta-feira de folga. A retomada dos trabalhos será neste sábado, pensando no clássico diante do Atlético Mineiro. Jogadoras do Cruzeiro convocadas para a seleção brasileira. Todo mundo de olho em Neisser Vidiarreal, que estará em ação pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-20, e dia também de ver se Fabrício Bruno entrará em campo no duelo da seleção Mas brasileira. não dá para Tudo ficar isso. alheio ao que está acontecendo com o lado do rival, né? O Atlético Mineiro, repito, ele ontem jogou e venceu o Sport por 3-1, jogo atrasado, e assim, sofreu baixas importantes, falando agora de uma parte que a gente é muito forte, né? Do nosso ataque, da produtividade ofensiva do Cruzeiro. É verdade que nos últimos 3 jogos a gente marcou apenas um gol, mas o todo, né, pegando o todo, e esse Atlético Mineiro já sofreu muito com este Cruzeiro ofensivo nesse ano de 2025, né? Vide a Copa do Brasil, passamos com um placar agregado de Primeiras quatro do a dia, zero começando com e jogadores nas seleções. Um que assinou pré-contrato, aí é o Neisser Vidiarreal. Ontem a gente trouxe a questão contratual do atleta. Se algum clube quiser levar o jogador pelo bom desempenho na Copa do Mundo Sub-20, terá que conversar com o Cruzeiro. O pré-contrato já garante aí ao Cruzeiro uma multa alta em caso de transferência, o que não é tão comum assim. Claro que todo mundo trabalha para o atleta chegar depois da Copa do Mundo Sub-20, depois de encerrar o contrato com o Milionários, e aí passar a ser jogador do Cruzeiro já em Belo Horizonte a partir do mês de dezembro. E ele estará em ação em jogo importante, hein? Neste sábado, a seleção da Colômbia enfrenta a Espanha pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-20, que está sendo disputada no Chile. O Neisser Vidiarreal fez 2 gols contra a África do Sul, ajudou na classificação e agora um adversário muito forte. E os olhos do mundo estarão voltados aí, principalmente scouts de grandes equipes do futebol mundial, de olho neste jogo, até por se tratar do adversário da Colômbia, por se tratar da seleção espanhola, que estava inclusive no grupo da seleção brasileira. E por falar em seleção brasileira, tem amistoso na manhã desta sexta-feira no fuso horário, né? Aí é à noite na Coreia do Sul, e o Brasil vai encarar a equipe da Coreia do Sul. E vamos ver se Fabrício Bruno vai ser acionado aí pelo técnico Carlo Ancelotti como titular. Não deve, mas vamos ver no decorrer da partida. Lembrando que ainda tem o outro amistoso, que será na terça-feira aí no Japão, diante da seleção japonesa, e esse último amistoso deve tirar Fabrício Bruno de ação no clássico diante da equipe do Atlético Mineiro no dia 15 na Arena. E por falar em seleção, o Cruzeiro teve 2 jogadoras convocadas para a seleção feminina. A Isa Haas e a Vitória Calhau, zagueiras do Cruzeiro, foram chamadas pelo técnico Arthur Elias para amistosos da seleção contra Inglaterra e Itália. Os jogos serão no final do mês de outubro, e as duas aí chamadas para seleção brasileira feminina, Isa Haas e Vitória Calhau. A sexta-feira de folga para os jogadores do Cruzeiro. A retomada dos trabalhos será neste sábado, e aí o Cruzeiro vai em ritmo forte até quarta-feira, porque na quarta tem o clássico diante da equipe do Atlético Mineiro, quando o Cruzeiro tenta acabar com essa sequência ruim de 3 jogos sem vitória. Perdeu para o Vasco, empatou com o Flamengo, empatou com o Sport, e o Cruzeiro sabe que daqui para frente a campanha tem que ser praticamente impecável se quiser sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. A sexta-feira deve ter aí alguma rotina na toca, apenas para jogadores que vêm se recuperando de lesões, sejam elas musculares ou então em caso de trauma,
como por exemplo foi o Fagner, que ainda não conseguiu deixar a transição. E falando do clássico, né, como foi pedido até por muitos que estão presentes aqui, a gente pontuou aqui a questão do Fabrício Bruno. Claro, a gente vai passar de uma maneira mais rápida, mas não dá para ficar alheio ao que está acontecendo com o lado do rival, né? O Atlético Mineiro, repito, ele ontem jogou e venceu o Sport por 3-1, jogo atrasado, e assim, sofreu baixas importantes, falando agora de uma parte que a gente é muito forte, né? Do nosso ataque, da produtividade ofensiva do Cruzeiro. É verdade que nos últimos 3 jogos a gente marcou apenas um gol, mas o todo, né? Pegando o todo, e esse Atlético Mineiro já sofreu muito com este Cruzeiro ofensivo nesse ano de 2025, né? Vide a Copa do Brasil. Passamos com um placar agregado de 4-0 e eles não vão ter vários jogadores, tá, na defesa. O Atlético Mineiro perdeu o Lianco por uma ruptura completa no tendão de Aquiles, perdeu o Vitor Hugo, que tem se destacado nesse início lá com o Sampaoli. O melhor zagueiro do Atlético hoje, né, Valor? Sem dúvida, no recorte de hoje o Júnior Alonso vai estar servindo a seleção paraguaia. O Ivan Roman, ele quebrou a mão na seleção chilena, ele se apresentou já com essa questão da seleção chilena. Enfim, de ofício, eles têm o Juan Tressoldi, que estreou ontem. Falando de ritmo, olhando para o nosso lado aqui, né? Completamente sem ritmo também. Claro, é problema deles, de como eles vão armar, mas eu acho que é um cenário que a gente tem que pensar muito e explorar um adversário que tem a defesa passando por esse momento que está passando, né, o Gabriel? Ainda sem contar que não tem ali um meio-campista, o Igor Gomes, que virou de forma improvisada um segundo volante, tanto que eles apelaram e enviaram ofícios às federações paraguaia e equatoriana, respectivamente, tentando, pelo lado da Federação Paraguaia, o retorno do Júnior Alonso e tentando o retorno do Alan Franco pelo lado da seleção equatoriana. A gente tem que fazer esse adversário, diante do nosso poder de ataque e diante das dificuldades que eles terão sim para armarem uma defesa, fazer com que eles sintam essa questão dentro do campo, né, Gabriel? E, ô Valor, você que deve saber mais que eu, porque você acompanha o Donos, você trabalha no Donos da Bola e você também comenta do time do Atlético de Minas Gerais. O Sampaoli, ele vem utilizando uma linha com 3 zagueiros, né, Thiago? Sim, é uma linha, sim. E ele traz os laterais, ele traz às vezes um lateral para fazer aquela linha, certo? Então eles têm esse Juan, que é um jogador que está voltando de lesão, né? Ele foi contratado lesionado, se eu não me engano. Isso. E fez o primeiro jogo ontem, né? Ele está voltando. Exatamente. Tá, um jogador, podemos dizer que a lesão dele não foi tão grave igual a do João Marcelo, mas é um jogador que ainda está buscando ritmo. Sim. E, se eu não me engano, vão subir alguém da base para o banco de reservas. O zagueiro Vitão do Sub-17, porque o próprio Sampaoli já falou que no Sub-20, trocando em miúdos, não tem nada que presta. O Atlético é rebaixado, gente. Isso aí não tem como. Então, o que acontece? Provavelmente, não acredito que vai colocar o menino já titular num clássico, mas vai ser uma zaga com um zagueiro de origem. Perfeito. Eu não sei se ele pode trazer o Fausto Vera como fez no clássico. Não creio. Porque ele não foi bem. Se trouxer é bom pra gente, com todo respeito. Mas vai trazer laterais para jogar. Vai ser um zagueiro centralizado, um lateral de um lado e um lateral do outro. Isso. Se o Fausto Vera não fizer. Agora, cara, eu vou ser muito sincero com você, Valu. Eu tive em São Januário narrando Cruzeiro e Vasco, que é um jogo que me fez mais raiva do que Cruzeiro e Sport, tá? Porque eu nunca vi um Cruzeiro com tanto espaço para fazer um jogo, igual teve aquele jogo contra o Vasco. Cara, o Cruzeiro passou da hora de pegar a chave, ligar o carro, acelerar contra esses times que estão com fragilidades e estão na parte de baixo da tabela, velho. Independente se é na casa dos caras, o que for, o Cruzeiro ganhou na Copa do Brasil, mas o Cruzeiro, o ataque do Cruzeiro tem que entender, e o Jardim sabe muito mais do que a gente,
que é pressão o tempo todo nessa defesa, cara. Intensidade nessa defesa, porque é muito... Cara, olha pra você ver, nós estamos sem o Fabrício e o Bruno, nós estamos aqui rachando a cabeça do que pode ser o Cruzeiro. Imagina um time só com um zagueiro de origem voltando de lesão. E que não tem padrão. É importante a gente lembrar, né? O técnico argentino fez o seu 9º jogo ontem. Esse time não tem padrão, venceu a não partida. Repete a escalação. Não é um trabalho. Pelo contrário, é um trabalho em busca de resultados.